No Vem de Carona desta semana, aqui com o Clique RDC em parceria com a Caio Mitsubishi Motors aqui de Chapecó, o delegado da Polícia Federal, da delegacia aqui em Chapecó, Dr. Fabrício. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os serviços e o trabalho prestado pela delegacia da PF aqui na cidade. Então, embarque com a gente, vem de carona. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caio Mitsubishi Motors. For you, for new life. Chegando aqui na delegacia da Polícia Federal em Chapecó. Hoje quem vem de carona, Dr. Fabrício. Doutor Fabrício, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Ao Vem de Carona. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa instituição, né? Que realmente faz um trabalho muito importante para todos os brasileiros. Embora muitas vezes quando a gente fala, né, de Polícia Federal, a gente remete muito a ações repressivas, mas a Polícia Federal é muito mais do que isso, né? Vamos contar um pouquinho para a população. Sim, com certeza. A Polícia Federal, né, ela é a principal atividade dela é a Polícia Judiciária da União, né? Então a gente sempre fala as grandes operações da Polícia Federal, mas além disso a gente tem uma enorme gama de serviços de polícia administrativa que também são prestadas, né, no atendimento aos cidadãos, empresas, pela Polícia Federal. Bom, a gente falando aqui da delegacia de Chapecó, há quanto tempo que a delegacia está instalada aqui? A estrutura que ela tem hoje disponível aqui? A Polícia Federal ela foi inaugurada aqui em Chapecó no ano de 2001, né? Então ela já está há um bom tempo aqui. Já há um bom tempo, já vai fazer 22 anos, né? Que a Polícia Federal existe aqui na cidade de Chapecó. A nossa estrutura inicialmente, né? Ela era próxima à praça, né? A Igreja Catedral. E desde 2018 a gente transferiu a nossa sede aqui para 7 de setembro. Né? Então hoje a gente conta com essa sede aqui na 7 de setembro e o ano passado a gente inaugurou nosso posto de atendimento a estrangeiros na estação rodoviária de Chapecó. Tem um posto paralelo aqui. Isso. Hoje a principal atividade nossa, né, nossos principais a maioria dos serviços são prestados aqui na 7 de setembro, à exceção do atendimento de estrangeiros, que é na rodoviária, ficou concentrado toda a questão de estrangeiros na estação rodoviária. Já que o senhor falou desse novo ponto aí, lá na região da IFAP, qual que é a estrutura hoje, de uma forma geral, que a Polícia Federal tem aqui em Chapecó? A gente conta, né, com delegados, né, que atuam na parte de polícia judiciária, né. Eu trabalho na administração, na chefia da unidade, e tem outros colegas que conduzem, né, as investigações e as operações. E além disso nós temos um setor operacional, um setor de investigação e também setores administrativos, né, setor de registro de armas de fogo, emissão de passaporte, atendimento de estrangeiros, controle de produtos químicos, fiscalização de empresas de segurança privada e também recentemente a gente, né, foi passado mais uma atribuição que é o registro, controle e fiscalização de empresas de transporte internacional, tanto de pessoas como de cargas. Então é mais uma atividade administrativa que passa a ser desenvolvida. Uma gama de serviços que são ofertados que muitas vezes a população, quando não precisa de fato, né, acaba não tendo esse... muitas vezes a população acaba não tendo uma ideia, né, de todo o serviço que é desempenhado pela Polícia Federal. Hoje a grande demanda nossa, né, aqui na cidade de Chapecó, em razão da característica, né, da região, a questão das agroindústrias, né, e a grande oferta de emprego, né. Hoje nós temos uma demanda por mão de obra, né, aqui na nossa cidade, em razão das empresas ligadas à produção de proteína animal. Então nós temos uma grande quantidade de estrangeiros aqui na nossa região. Então hoje dá para se dizer que a característica da delegacia de Chapecó, o principal volume de atendimento é estrangeiros. Até pela criação desse novo espaço exclusivo por atendimento. Sim, né? Isso foi uma cooperação que a gente teve com o município, com a prefeitura de Chapecó, né? Um
um apoio da Prefeitura de Chapecó para nos disponibilizar esse espaço, uma estrutura excelente, né, para dar vencimento à grande demanda de estrangeiros e também com oferta de mão de obra, de estagiários, né, para auxiliar os nossos servidores que atuam nesse trabalho. Para você ter uma ideia, no ano de 2022 foram atendidos mais de 12 mil estrangeiros pela Delegacia de Polícia Federal de Chapecó. Esses são pessoas que vieram de fora e que se instalaram em Chapecó? Isso, que são a gente atende, né, pessoas que são residentes na circunscrição aqui da Delegacia de Chapecó. Ia te pedir, qual que é a abrangência da delegacia, que não é exclusivamente Chapecó, Nós né? temos 84 municípios, né, atendidos aqui pela Delegacia de Chapecó, então ele pega do meio oeste quase, indo ao extremo oeste até Maravilha, mais ou menos. Aí a partir de Maravilha já começa a área da circunscrição da Delegacia de Dionísio Cerqueira, né? E são 28% dos municípios de Santa Catarina, né, compreende a Delegacia de Chapecó, uma população assim, estimada de mais de 1.200.000 pessoas. Nossa, é uma abrangência bastante grande. É grande, Se a gente for comparar hoje no estado, a gente está em termos de população e área entre a quarta delegacia, né, unidade da Polícia Federal. A gente fica quase no mesmo patamar da delegacia de Criciúma, né, em termos de população, que também é uma região grande, né, abrange todo o sul do estado, né. Então hoje a gente tem a sede que é em Florianópolis, que é a maior, depois Joinville e Itajaí. E aí Chapecó e Criciúma quase se equiparando aí, em termos de volume. A mais próxima que fica Dionísio, não? Nós temos Dionísio Cerqueira, que fica no extremo oeste, né, que atende a região aquela bem ligada à fronteira, né, à divisa com a Argentina. E nós temos também a delegacia de Lages, que aí já abrange a parte da serra ali, do meio oeste, o Vale do Contestado, em diante ali, e a região da Serra é abrangida pela Delegacia de Polícia Federal de Lages. Bom, a gente estava falando aqui sobre a questão dos imigrantes e a gente obviamente percebe esse número que o senhor trouxe, embora não tínhamos esse detalhe, mas a gente observa pela quantidade e às vezes que a gente circula, né, e até pelo censo que está sendo feito, a gente observa que aumentou bastante a população de Chapecó, embora ainda os números efetivos não saíram. Chapecó realmente abraçou, né, a vinda de estrangeiros para cá. Como é que funciona isso, institucionalmente falando? Nós não somos uma delegacia de fronteira propriamente dita, né? Nós estamos localizados na faixa de fronteira, mas nós não somos ponto de entrada no território nacional. Entendi. Então o estrangeiro ele entra em alguma unidade onde é um ponto de entrada, por exemplo, ou Dionísio Cerqueira, ou Florianópolis, porque, né, via aérea, ou vindo de outras capitais, né, no ponto de entrada ele faz a entrada, né, no posto de atendimento de imigração de entrada da Polícia Federal, e aí depois, dentro do território nacional, ele acaba migrando, né, para regiões onde tem pronto emprego. Então entendi. aqui Chapecó, no estado também a gente tem um grande volume de estrangeiros na região do Vale do Itajaí, na região sul do estado, onde existem indústrias também. Então são pontos que atraem esses estrangeiros. Aí sim, aqui em Chapecó, quando estão residindo, eles têm que fazer a documentação de permanência deles no território nacional. Então o nosso atendimento é esse, na regularização de documentação de permanência. E isso faz parte dos critérios justamente para a permanência deles. Estabelecidos em lei, né, os critérios para que ele possa residir e pedir a permanência, né, no país. Hoje o grande fundamento que tem aqui, a maior número de atendimentos de fundamento é em razão da acolhida humanitária, né, que são pedidos de refúgio, em torno de 6.700 pedidos de refúgio só nesse ano que foram analisados aqui pela nossa delegacia, né? Desses 12 mil, diríamos que 6 mil, a metade mais ou menos seriam... É que 12 mil são atendimentos gerais, né? Entendi, que a gente atendeu durante... Não, que moram aqui, que residem aqui na nossa circunscrição, a gente já estima que só em Chapecó já tem mais de 20 mil estrangeiros residindo. Então, é maior que a população de muitas cidades aí da região. É maior que algumas cidades da região.
E aí, se pegar toda a região, né, nós temos também um grande número, na região de Joaçaba, Ceará, outras cidades que estão na nossa circunscrição, que também tem uma população grande de estrangeiros, né, em razão das empresas lá, eles trabalham naquelas empresas. Então, toda a região aí, a gente acha que já está chegando quase a 30, 40 mil, né, Nossa, mais de 30 gente. mil estrangeiros residindo na nossa área. Então, eles têm que regular, né, faz o pedido de refúgio, de permanência, e depois isso vai sendo renovado até que é deferida a permanência no país e é emitido a carteira de registro migratório nacional do estrangeiro, né? E esse ano já foram emitidas mais de 4.600 carteiras. Então, são estrangeiros que já estão definitivos, permanentes aqui no país. Obviamente que esses estrangeiros que chegam no Brasil e que vêm a Chapecó, por exemplo, eles têm que seguir a legislação, tem várias regras a serem seguidas. É a Polícia Federal que faz esse monitoramento, digamos assim? É a cargo da polícia? Não, a questão da legislação, né? A nossa questão é uma questão migratória com relação ao estrangeiro. Então, a nossa atuação é se ele está ou não legal dentro do país. Entendi. A regularização migratória. Com relação a crimes praticados, eventuais crimes ou ocorrências envolvendo estrangeiros, aí seria da atribuição da Polícia Civil. Não é Tendo ele legalizado, ele vai cumprir as regras. Ele tem que cumprir. Ele, como cidadão estrangeiro, ele tem que cumprir as leis do nosso país, né? Em caso de deportação, por exemplo, é uma curiosidade, isso passa pela Polícia Federal. Aí passa pela Polícia Federal. Sim, são 3 processos distintos, né? Hoje a gente comumente fala deportação, mas a deportação ela é um processo referente ao estrangeiro que não está legal, ele está ilegal e irregular no país, é notificado a deixar o país ou se regularizar. A lei do imigrante, né, ela facilita a regularização. O objetivo principal hoje, né, foi adotado pelo país, é regularizar o estrangeiro. Então ele é notificado e ele vai procurar uma unidade da Polícia Federal para se regularizar, e ele, em se regularizando, ele não é deportado. Se ele não se regularizar, aí sim, se ele não conseguir se regularizar, se ele não se enquadrar naqueles requisitos para se regularizar no país, ele acaba sendo iniciado um processo administrativo, ele é notificado a apresentar a defesa, e aí esse processo é encaminhado para o Ministério da Justiça, porque a gente instrui o processo e o Ministério da Justiça é que dá a decisão final de deportação. Aí ele é deportado. Outro fator é a questão da expulsão. Aí o estrangeiro que está regular no país, ele já está legalizado, mas se ele cometer algum crime grave, e existem alguns crimes que já atentado terrorista, tráfico de drogas, homicídio, aí sim, depois de transitado em julgado a sentença condenatória, é iniciado um inquérito de expulsão, que também é instruído por nós, pela Polícia Federal, e esse processo é encaminhado também para o Ministério da Justiça, e aí pode sair a decisão de expulsão dele do país. Então ele é considerado uma persona não grata no território nacional, e assim ele mesmo, estando legal, ele vai ser... Pelas atitudes dele, ele vai ser expulso, e sendo expulso ele não pode mais entrar no território nacional. Entendi, não volta mais. Não volta mais. A condição de voltar. A deportação, não. A deportação estrangeira é deportado, ele pode preencher os requisitos, regularizar e retornar novamente no território nacional. E além disso temos a extradição também. A extradição, ela já é um pedido de um país com que o Brasil tem acordo de extradição, pode ser o país de origem desse estrangeiro ou outro país por qual ele passou, se ele estiver respondendo a algum processo, for condenado, e havendo acordo de bilateral de extradição, esse estrangeiro pode ser solicitado por esse país a extradição desse estrangeiro. Geralmente a extradição ela vem acompanhada de um mandado de prisão, que passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, é expedido esse mandado de prisão até que seja feita a extradição, né, decidida a extradição, e aí sim esse estrangeiro é extraditado para o país onde ele tem que cumprir essa pena. Mas tem que ter acordo. Entendi. São 3 possibilidades, então. Alguma delas já foi necessária ser executada aqui na região, não? A gente já teve, atualmente acho que tem até 2 inquéritos de expulsão em andamento, e já teve no passado inquéritos que
acarretaram, né, expulsão e deportação é mais raro acontecer. Extradição geralmente pode ocorrer. Teve um caso recentemente de um português que foi preso aqui, que tinha um mandado de prisão, né, e tem o processo dele, está em andamento, ele está aguardando, né, sair a extradição. Então é uma coisa que pode ser que aconteça, mas está em processo ainda. Mas sempre tem que ter um acordo, não é uma coisa que... Não é uma decisão... É uma decisão, é um acordo bilateral. O país que pede a extradição, ele também tem que, caso tenha um brasileiro nesse país, permitir a extradição desse brasileiro para o Brasil. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que é importante a gente trazer essas informações, esses serviços que a Polícia Federal realiza, que é muito mais do que aquele que a gente acaba pensando, às vezes, que são apenas ações repressivas, né? Onde está a Polícia Federal? Na verdade, não, tem um trabalho muito maior por trás disso e importante, né, para que a legislação também seja cumprida. Muito obrigado. Estamos à disposição aí, conte conosco, né? Sempre que precisar de alguma informação, a Polícia Federal está de portas abertas aí. Doutor, obrigado aí. Muito obrigado. Até Grande mais. abraço. Tchau, tchau. E se você desse uma chance pro novo? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. Agora Mitsubishi L200 Triton Sport 2023. Agora só falta For you, você. for a new life.